Meu nome é Thaís, e por muito tempo eu achei que ter uma irmã gêmea significava nunca estar sozinha. Eu acreditava que crescer lado a lado com alguém seria como viver com um reflexo, uma parceira, uma metade inseparável. Mas a vida me mostrou cedo que existe uma diferença brutal entre dividir e ser esquecida. Desde o berço, enquanto todos olhavam para Tainá, eu era apenas o eco. Ela chorava, e alguém corria. Eu chorava, e diziam, já vai passar, querida. Quando ela sorria, os olhos brilhavam em volta, quando eu sorria, as pessoas apenas mudavam de assunto. Era assim que o mundo me ensinava o valor que eu tinha, o de estar sempre ali, mas nunca no centro. Eu me lembro de um aniversário de 6 anos. Tínhamos vestidos iguais, cabelos iguais, sorrisos iguais. Mas quando chegou a hora de cantar parabéns, só o nome dela foi dito. Parabéns, Tainá, gritaram. Eu bati palmas junto com os outros, tentando disfarçar o nó na garganta. Minha mãe percebeu meu silêncio e sussurrou, você entende, né, querida? Ela é mais sensível. Eu o entendi. Sempre entendi. Entendi que havia uma regra silenciosa naquela casa, a de que o brilho era reservado para uma só. Na escola, as coisas não eram diferentes. Tainá era popular, espontânea, o tipo de pessoa que fazia amigos em segundos. Eu era a menina que ajudava todos nas tarefas, que emprestava o estojo, que ouvia os segredos. As professoras diziam, Tainá é tão carismática, mas Thaís é estudiosa. Era um elogio disfarçado, como se o esforço valesse menos que o encanto. Eu aprendi a me destacar em silêncio, nas entrelinhas, nas coisas que ninguém aplaudia. Quando cresci e escolhi arquitetura, foi como encontrar um pedaço de mim que nunca coube em casa. Projetar era criar ordem em meio ao caos, transformar espaço em significado. Eu me sentia viva ao ver uma ideia sair do papel e virar concreto. Mas mesmo assim, quando contei aos meus pais, eles sorriram com aquela expressão morna de quem ouve sobre algo útil, porém entediante. Que bom, filha. É uma profissão respeitável, disseram. No mesmo mês, Tainá anunciou que seria influenciadora digital. Eles comemoraram como se ela tivesse descoberto o ouro. Nossa menina vai brilhar, meu pai exclamou. Eu apenas observei. Eu já sabia meu papel naquela família, ser o alicerce invisível que sustenta o palco dos outros. Lembro de uma noite, anos depois, em que cheguei cansada do trabalho, os olhos ardendo de tanto revisar plantas e cálculos. Encontrei meus pais e Tainá rindo alto na sala, vendo um vídeo que ela havia postado e que viralizou. Ela me olhou e disse, com aquele sorriso leve que sempre encantava, olha, mana. Em um dia, já tem 20.000 curtidas. Eu respondi, sincera, parabéns, isso é ótimo. Meu pai, sem desviar os olhos da tela, completou, você devia mostrar mais o que faz também, filha. Mas precisa ser mais divertida. Eu apenas balancei a cabeça e subi para o quarto. Lá, sentei diante da mesa de trabalho e olhei minhas maquetes. Elas não riam, não chamavam atenção, mas existiam. E eram minhas. O tempo foi me moldando em silêncio. Cada vez que Tainá ganhava algo, eu aprendi a me contentar. Cada vez que ela errava e era perdoada, eu aprendi a engolir minhas verdades. Até o dia em que percebi que eu não precisava mais da aprovação de ninguém. O que eu construía com esforço e dignidade era sólido demais para se abalar com o brilho passageiro dos outros. Mas mesmo com toda essa força que eu tentava cultivar, havia noites em que eu me sentia pequena. Eu olhava para o teto e me perguntava, será que um dia alguém vai me enxergar? Era uma pergunta simples, mas que ecoava como um grito preso. Porque, no fundo, eu sempre soube que o que eu queria não era ser mais do que Tainá. Eu só queria existir ao lado dela. Só que na minha família, existir não bastava. Era preciso brilhar. E por muitos anos, eu acreditei que o problema estava em mim. Até o dia em que aprendi que quem vive na sombra dos outros só permanece lá se esquecer de acender a própria luz. E, sem saber, naquele tempo, eu já estava prestes a descobrir o quanto essa luz poderia incomodar quem nunca quis me ver. Naquela tarde de domingo,
o sol atravessava a cortina da sala e deixava um brilho morno sobre a mesa. Eu havia passado o dia inteiro finalizando um projeto para um cliente exigente, e tudo o que eu queria era um pouco de descanso. Quando desci para o jantar em família, o cheiro de lasanha recém-saída do forno me fez lembrar dos raros momentos em que ainda sentíamos algo como união. Sentei-me em silêncio, observando minha mãe arrumar os pratos com o mesmo cuidado meticuloso de sempre e meu pai folhear o jornal, distraído. Tainá, claro, falava sem parar, contando histórias sobre uma nova parceria publicitária, descrevendo cada elogio que receberá nas redes sociais. É incrível como as marcas me procuram agora, ela dizia, sorridente. Nem preciso mais enviar proposta, eles me chamam sozinhos. Meu pai levantou os olhos e comentou, isso mostra o quanto você está crescendo, filha. Estamos orgulhosos. Sorri de canto, tentando não deixar transparecer o incômodo. Orgulho. Aquela palavra parecia não existir quando o assunto era eu. Eu estava prestes a mudar de assunto quando minha mãe pigarreou, ajeitando-se na cadeira. Meninas, começou ela, precisamos conversar sobre o aniversário de vocês. Naquele instante, senti um frio subir pelo peito. O aniversário sempre foi um momento delicado. Por mais que tentassem disfarçar, todos os anos o brilho da festa girava em torno de Tainá, e eu acabava sendo apenas a parte silenciosa do bolo. Mesmo assim, eu mantinha uma esperança tola de que, talvez naquele ano, algo fosse diferente. Minha mãe expirou fundo e disse, com um tom pesado, infelizmente, este ano não vai ser possível fazer nada grande. As coisas apertaram. Seu pai e eu decidimos que não teremos condições de organizar festa. A frase caiu na mesa como um peso. Eu apenas assenti, compreensiva. Dinheiro apertado, eu entendia. Cresci vendo meus pais fazerem malabarismos com as finanças. Não seria um problema. Mas, ao meu lado, Tainá franziu a testa, como se o mundo tivesse desabado. Como assim, mãe? Nenhuma comemoração? Perguntou, visivelmente contrariada. Podemos fazer um jantar simples em casa, respondeu meu pai, tentando amenizar. Mas é o nosso aniversário de 30 anos. Ela exclamou, batendo a mão na mesa. É uma data especial. Eu tinha tantos planos. Fiquei em silêncio. Olhei para ela e percebi que, mais uma vez, tudo girava em torno do que Tainá queria. Ninguém perguntou o que eu achava, se eu me importava, se para mim bastava uma refeição juntos. Eu suspirei e, sem conseguir conter o incômodo, disse, se não dá para fazer festa, não tem problema. O importante é estarmos juntos. Minha mãe lançou-me um olhar breve, quase de alívio, enquanto dizia, viu só, Tainá. Sua irmã entende. É fácil entender quando você não liga para isso, retrucou ela, cruzando os braços. Aquela frase me atingiu como uma flecha. Você acha mesmo que eu não ligo? Perguntei, sem elevar a voz. Não é questão de achar, respondeu ela, rindo ironicamente. Você nunca quis ser o centro das atenções, então o que muda? Meu pai interveio rapidamente, meninas, por favor. Não vamos transformar isso em briga. Engoli as palavras que quase escaparam. Aprendi a me calar antes que o ambiente pesasse. Durante o resto da noite, o clima ficou estranho. Enquanto eles continuavam discutindo maneiras de compensar Tainá pela falta de festa, eu só pensava no quanto aquele padrão se repetia. A necessidade de vê-la feliz parecia sempre justificar qualquer injustiça. Eu observava os três, meu pai tentando agradar, minha mãe pedindo paciência, Tainá dramatizando, e sentia uma mistura de cansaço e resignação. Quando terminamos o jantar, recolhi os pratos em silêncio. Meu pai agradeceu, distraído. Tainá estava no celular, enviando mensagens freneticamente. Provavelmente já contando aos amigos que não haveria festa, buscando a validação que sempre recebia. Subi para o meu quarto, fechei a porta e fiquei olhando pela janela, observando as luzes da cidade. Ali, sozinha, pensei em como a vida tinha um jeito curioso de testar a gente. Eu sempre aceitei o papel da filha sensata, da que não reclama, da que entende. Mas, naquela noite,
uma pontada de desconforto cresceu dentro de mim. Não era inveja. Era um tipo de dor silenciosa, a de perceber que, por mais que eu fizesse tudo certo, nunca seria o suficiente. Deitei-me na cama e encarei o teto, sentindo o coração apertado. Talvez o problema seja esperar demais, murmurei para mim mesma. Fechei os olhos e prometi não pensar mais naquilo. Era só um aniversário. Apenas mais um. Ou pelo menos, era o que eu pensava. Os dias seguintes àquela conversa correram lentos, quase arrastados, como se o tempo tivesse resolvido me testar. A casa parecia mais silenciosa do que o normal, mas havia algo no ar, um tipo de segredo pairando entre as paredes, um murmúrio que cessava sempre que eu aparecia. Eu tentava me convencer de que era apenas impressão, mas bastava cruzar o corredor e ouvir o sussurro abafado da minha mãe ao telefone para o desconforto se acender novamente. Certa manhã, enquanto tomava café, ouvi a porta do escritório se fechar às pressas. Meu pai estava lá dentro, e, mesmo tentando disfarçar, percebi o tom grave de sua voz. Não comente nada com ela ainda, tá? A frase escapou antes que a porta se fechasse completamente. Fiquei parada, com a xícara nas mãos, observando a fumaça subir do café. A cada dia, uma nova atitude me deixava mais inquieta. Tainá passava a maior parte do tempo fora, mas quando estava em casa, parecia sempre escondendo algo. Vivia sussurrando mensagens no celular, sorrindo sozinha. Quando eu me aproximava, mudava o tom ou fingia estar falando sobre trabalho. Eu não era o tipo de pessoa que se metia nos assuntos dos outros, ainda mais da minha família. Mas havia um incômodo crescendo dentro de mim, uma sensação de que todos estavam combinando algo, e que, mais uma vez, eu era a única que não sabia. No trabalho, as coisas iam no caminho oposto. Meu escritório estava começando a ganhar visibilidade, e um novo cliente havia me procurado com um projeto desafiador: reformar uma casa antiga em frente a um lago, transformando-a em um espaço moderno e acolhedor. Era um sonho para qualquer arquiteta. Mergulhei de corpo e alma na proposta, talvez como forma de fugir do que eu sentia dentro de casa. Enquanto desenhava as primeiras plantas, algo em mim despertou. Havia uma estranha paz em projetar aquela casa, talvez porque, no fundo, eu desejasse um lugar assim para mim. Um refúgio. Um espaço onde eu não precisasse dividir atenção, onde cada detalhe refletisse apenas quem eu era. Certa noite, ao chegar em casa, encontrei a mesa de jantar impecavelmente posta, o que era raro durante a semana. Meus pais estavam estranhamente animados, trocando olhares cúmplices. Vocês estão comemorando alguma coisa? Perguntei, tentando soar leve. Minha mãe riu, nervosa. Ah, é só um jantar. A gente quis fazer algo diferente. Tainá desceu as escadas logo depois, vestida com um vestido novo, salto alto, maquiagem impecável. Parecia pronta para um evento, não para uma refeição em família. Você vai sair depois? Perguntei. Ela desviou o olhar. Talvez, respondeu, mexendo no celular. A conversa durante o jantar foi superficial. Meu pai perguntou sobre meu trabalho, e eu falei brevemente sobre o novo projeto, mas ele parecia distraído, como se estivesse em outro lugar. Quando terminei, ele murmurou algo como "que bom, filha", e voltou a olhar para Tainá, que contava sobre uma suposta reunião com patrocinadores. Depois do jantar, enquanto recolhia os pratos, ouvi minha mãe dizer em voz baixa: "A gente precisa confirmar o local amanhã cedo, senão perde a reserva." Meu coração acelerou. "Reserva?" repeti, virando-me para ela. "Ah, nada importante", respondeu rapidamente, com um sorriso forçado. Subi as escadas devagar, tentando acalmar o turbilhão de pensamentos. Eu queria acreditar que era algo trivial, talvez uma viagem, um evento social qualquer. Mas no fundo eu sabia, algo estava sendo planejado. Algo que, por algum motivo, não envolvia a mim. Deitei-me na cama, mas o sono não veio. Fiquei observando o teto, ouvindo o som distante da risada de Tainá lá embaixo. Havia uma ponta de amargura me corroendo, mas junto com ela, uma curiosa serenidade. Porque, pela primeira vez, eu percebia que já não doía como antes.
O que me ferira tantas vezes, a exclusão, o esquecimento, agora parecia apenas combustível. Na manhã seguinte, fui trabalhar mais cedo do que o habitual. No caminho, o céu estava claro, e um vento leve balançava as folhas das árvores na avenida. Liguei o rádio e deixei uma música tocar, perdida em pensamentos. Eu ainda não sabia o que minha família estava escondendo, mas dentro de mim, algo havia mudado. Eu estava cansada de me justificar, de aceitar migalhas de atenção. Talvez aquele silêncio todo, aqueles segredos, fossem um sinal. Um aviso de que estava na hora de olhar mais para mim e menos para o que eles faziam. Enquanto entrava no escritório e abria os esboços do projeto do lago, percebi que, pela primeira vez, eu tinha algo só meu. Uma criação, um sonho, uma meta. Um início. E embora eu ainda não soubesse, aquele projeto seria o primeiro traço de uma nova versão minha, uma que não precisaria mais da permissão de ninguém para existir. Era uma tarde comum no escritório quando o destino resolveu me testar de uma forma cruel. Eu estava revisando os detalhes finais de um projeto quando meu celular vibrou. A notificação mostrava o nome de um antigo colega da escola, Lucas, alguém com quem eu não falava havia anos. Achei estranho, mas abri a mensagem por curiosidade. Oi, Thaís. Nos vemos na festa da Tainá no sábado? Recebi o convite e lembrei de vocês. Imagino que vai estar lindo como sempre. Fiquei olhando para a tela por longos segundos, tentando entender o que tinha acabado de ler. Festa? Convite? Sábado. Um arrepio frio percorreu minha espinha. Li e reli a mensagem, imaginando que talvez fosse um engano. Respirei fundo e respondi com cuidado: Oi, Lucas. Que festa? Demorou apenas alguns instantes para que ele respondesse, com naturalidade. O aniversário da Tainá. Recebi o convite pelo e-mail, é num salão incrível. Dizem que depois vão levar os convidados para um passeio de iate. Vocês sempre fizeram festas lindas, parabéns. Senti o sangue esvair-se do meu rosto. O celular pesava nas minhas mãos. Fiquei paralisada, encarando as palavras que pareciam piscar diante dos meus olhos. O silêncio do escritório foi cortado pelo som distante de um telefone tocando, mas tudo à minha volta sumiu. Eles tinham mentido para mim. Meus pais, minha irmã, todos. Tinham sentado à mesa comigo, olhado nos meus olhos, dito que não havia condições financeiras para uma comemoração. Tinham me feito acreditar que não haveria nada, e eu aceitei. Aceitei como sempre. Sem questionar, sem reclamar. Uma mistura de choque e vergonha subiu pela minha garganta. Fechei o laptop e fiquei parada, imóvel. Lágrimas ameaçaram escapar, mas eu não deixei. Respirei fundo e engoli o nó que insistia em me sufocar. Não respondi mais ao Lucas. Apaguei a conversa, mas as palavras dele continuavam queimando na minha mente. Salão incrível. Iate. Parabéns. Tudo escondido de mim. Naquele momento, o que mais doeu não foi a festa em si, mas o fato de ninguém sequer ter se importado em me contar. Não era só uma comemoração. Era a confirmação de algo que eu sempre soube, mas nunca quis admitir: naquela família, minha presença nunca foi essencial. Quando cheguei em casa naquela noite, o ambiente estava silencioso demais. Minha mãe falava ao telefone na varanda, a voz suave e contida. Pude ouvir um fragmento da conversa: sim, tudo confirmado. Ela não sabe de nada ainda. Ela. A palavra ecoou dentro de mim. Eu sabia quem era ela. E também sabia de quem estavam escondendo. Entrei sem fazer barulho, deixei as chaves sobre o balcão e subi direto pro quarto. Sentei na beira da cama e fiquei olhando para o espelho. Pela primeira vez, não vi apenas a mulher discreta e sensata que todos estavam acostumados a ignorar. Vi alguém cansada de fingir que não doía, de entender sempre, de aceitar migalhas e chamar de amor. Peguei o celular e abri minhas redes sociais. O perfil de Tainá estava repleto de sorrisos e frases motivacionais. Gratidão pelas conquistas. Tudo o que vem é merecido.
Cuidando dos detalhes para um novo ciclo. Cuidando dos detalhes, agora tudo fazia sentido. Fechei o aplicativo e apoiei a cabeça entre as mãos. O impulso de confrontá-los era forte, mas algo dentro de mim dizia para esperar. Pela primeira vez eu não queria discutir. Queria observar. Queria ver até onde iriam. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei acordada, escutando os sons da casa, o ranger dos móveis, o murmúrio de vozes distantes. Cada ruído parecia carregar um segredo. Mas junto com a dor, algo novo começou a crescer dentro de mim. Era uma calma estranha, cortante, que nascia no mesmo lugar onde antes morava o desespero. Uma parte de mim, até então adormecida, despertava em silêncio. Não chorei. Apenas permaneci ali, olhando o reflexo no espelho, até que o sol começou a nascer. A luz entrou pela janela e tocou meu rosto. E eu soube, aquela era a última vez que me deixariam de fora sem consequências. Porque o que eles ainda não sabiam é que o silêncio também fala. E o meu, dessa vez, seria ensurdecedor. O sábado chegou mais rápido do que eu esperava. O dia da festa, ou melhor, o dia em que todos estariam juntos, menos eu. Desde cedo, a casa estava movimentada. Ouvi passos apressados, vozes animadas, o som de malas sendo arrastadas e risadas que vinham do corredor. Ninguém bateu na minha porta. Ninguém perguntou se eu iria. Apenas me ignoraram, como se eu não existisse. Quando desci para tomar café, encontrei a mesa já vazia. A pia estava cheia de copos e pratos sujos, mas o resto da casa parecia um cenário abandonado. Eles tinham saído. Tinham ido celebrar, e me deixado para trás. Sentei sozinha à mesa e olhei para a cadeira ao meu lado, onde Tainá costumava deixar o celular carregando enquanto se maquiava. Era estranho como o silêncio podia ser tão pesado. Peguei minha xícara e dei um gole, mas o gosto do café parecia amargo demais. Na parede, o relógio marcava 10 da manhã. Lá fora, o céu estava limpo, e o vento soprava com uma leveza quase irônica. Abri o notebook para tentar trabalhar, mas a concentração simplesmente não vinha. A cada clique, uma lembrança diferente me invadia, o sorriso da minha irmã sendo aplaudida, as palavras dos meus pais dizendo que não dava para fazer festa, o convite que nunca chegou. Era como se todas as vezes que fui deixada de lado estivessem voltando ao mesmo tempo. E, pela primeira vez, eu não chorei por isso. Fechei o computador e caminhei até o espelho da sala. Observei meu reflexo por longos segundos. Você está sozinha, pensei, mas está inteira. Era verdade. Pela primeira vez, eu não sentia vergonha de estar só. Era como se aquele vazio fosse necessário, um espaço limpo, pronto para ser preenchido com algo novo. Mais tarde, enquanto o sol começava a se pôr, o som de fogos ecoou ao longe. O estalo no céu era festivo, vibrante, e me fez imaginar a cena: Tainá chegando ao salão, os convidados batendo palmas, a música alta, os brindes, os sorrisos. Eu quase podia ouvir minha mãe dizendo: "Nossa menina merece o melhor." E eu, invisível, sentada num canto da cidade, tomando vinho sozinha e me perguntando o que significava merecer. Peguei o celular. Nenhuma mensagem. Nenhum parabéns. Nem sequer um lembrete de que aquele também era o meu aniversário. A tela fria refletia meu rosto, e eu senti um aperto no peito, não por estar esquecida, mas por perceber que já não esperava mais nada deles. E, naquele instante, algo dentro de mim finalmente se rompeu. Levantei-me e fui até a escrivaninha. Abri uma pasta que guardava há meses, um documento que eu vinha revisando sem pressa, quase como um sonho distante. Era um contrato de compra e venda. Um imóvel simples, mas lindo. Uma casa isolada, à beira de um lago. Eu sempre dissera a mim mesma que um dia a compraria, mas sempre adiava, esperando o momento certo. E agora, olhando para aquela assinatura pendente, eu soube, o momento certo era aquele. Abri o site da imobiliária e finalizei tudo. Cliquei em confirmar compra e senti um arrepio percorrer minha espinha.
A tela piscou e, segundos depois, o e-mail de confirmação chegou. Estava feito. Sem festa, sem bolo, sem aplausos, apenas eu, meu laptop e uma escolha que mudaria tudo. A partir daquele instante, decidi que minha vida não seria mais guiada por ausências. Que o amor que eu não recebi deles, eu aprenderia a dar a mim mesma. Fui até a varanda e encarei o céu noturno. Ao longe, mais fogos estouravam, provavelmente celebrando Tainá, a estrela da noite. Eu respirei fundo e fechei os olhos. Pela primeira vez, não desejei estar lá. Pelo contrário. A paz que senti naquele silêncio era algo que nunca encontrei em nenhum salão de festa. Enquanto o vento bagunçava meus cabelos, uma lágrima solitária escorreu, não de tristeza, mas de alívio. Eu finalmente entendi que ser esquecida pelos outros me deu a chance de me lembrar de quem eu era. E, naquela noite, sem ninguém por perto, percebi algo que mudaria para sempre minha forma de ver o mundo. O amor que mais cura é aquele que a gente aprende a oferecer a si mesmo. A primeira vez que vi a casa ao vivo foi uma manhã que jamais vou esquecer. O sol refletia na superfície calma da água, criando brilhos dourados que pareciam dançar sobre o lago. Estacionei o carro e fiquei parada, observando a paisagem por alguns segundos, como se precisasse confirmar que aquilo era real. O vento batia de leve no meu rosto, trazendo o cheiro úmido da terra e das árvores que cercavam o terreno. Era silencioso, mas não aquele silêncio pesado da casa dos meus pais, era um silêncio vivo, cheio de promessas. A casa era simples e encantadora, com janelas amplas e uma varanda que parecia abraçar a paisagem. Caminhei devagar, sentindo o chão render sob meus passos, e toquei a maçaneta da porta. Ela abriu com um leve estalo. O ar lá dentro tinha o cheiro de madeira e pó, mas para mim era o perfume da liberdade. Cada parede, cada cômodo, parecia me receber de braços abertos. Eu passava os dedos pelas superfícies, imaginando como seria pintar, decorar, transformar aquele lugar em algo verdadeiramente meu. Lembro-me de sorrir sozinha. Pela primeira vez, não havia ninguém para me dizer o que era certo ou errado. Nenhum olhar me julgando, nenhuma comparação pairando sobre mim. Era apenas eu e aquele espaço vazio, pronto para ser preenchido com minha história. Passei o dia explorando cada canto. Na sala, o sol entrava generoso pelas janelas, criando faixas de luz que cortavam o chão. No quarto, a vista dava diretamente para o lago, e eu fiquei longos minutos ali, imaginando como seria acordar todos os dias vendo aquele reflexo calmo. Havia algo simbólico naquele espelho d'água, ele não gritava, não competia por atenção, apenas existia, imenso, sereno, profundo. Talvez fosse por isso que eu me sentia tão conectada àquele lugar. À tarde, sentei na varanda com uma xícara de café que eu mesma preparei. O som dos pássaros e o farfalhar das folhas compunham uma melodia suave. Peguei meu caderno de anotações e comecei a desenhar ideias para a reforma. Anos de experiência como arquiteta me fizeram enxergar possibilidades onde outros viriam apenas estrutura velha. Mas ali, cada linha que eu traçava no papel carregava algo diferente, emoção. Era mais do que um projeto, era um renascimento. Enquanto escrevia, pensei em como cheguei até ali. Tantas vezes havia me diminuído para caber nos espaços que me deram, tantas vezes aceitei migalhas e chamei de afeto. E, no entanto, agora eu estava ali, dona de algo que conquistei sozinha. Não precisei gritar, não precisei implorar, não precisei provar nada a ninguém. Bastou acreditar em mim quando ninguém mais acreditava. No dia seguinte, voltei à cidade e comprei tintas, móveis e ferramentas. Eu queria cuidar pessoalmente de cada detalhe. Passei semanas indo e vindo, reformando aos poucos, colocando cor onde antes havia cinza, pendurando quadros que escolhi com calma, posicionando cada peça de forma que refletisse quem eu era. Trabalhei sozinha, ouvindo música, rindo, chorando, me redescobrindo em cada gesto. À medida que a casa tomava forma, eu também me reconstruía. Cada parede pintada era como uma ferida cicatrizando, cada móvel no lugar era uma parte da minha vida que finalmente se organizava. Às vezes, enquanto descansava no fim do dia, eu olhava para o lago e me perguntava se aquele era o lar que sempre procurei, não o físico, mas o emocional.
Quando terminei, a casa estava linda. Elegante, acolhedora, repleta de alma. E eu também estava diferente. Era como se, ao transformar aquele espaço, eu tivesse me transformado junto. Certa tarde, sentei-me no deck e deixei os pés tocarem a água. O reflexo mostrava meu rosto, mas parecia outro, mais calmo, mais firme. Você conseguiu, murmurei para mim mesma. Sem ninguém por perto, sem precisar da aprovação de ninguém. Naquele instante, entendi que não era sobre vingança, nem sobre provar meu valor. Era sobre me libertar da necessidade de ser vista pelos outros. Porque ali, cercada pela natureza e pelo silêncio, eu finalmente me via. E pela primeira vez, estar sozinha não significava estar esquecida. Significava estar em paz. A casa estava pronta. Cada detalhe, cada canto, cada cor escolhida por mim carregava uma história, a minha história. Era um fim de tarde, e o céu refletia tons de laranja e dourado sobre o lago. Sentei-me na varanda, olhando o sol se despedir atrás das árvores, e senti um nó se formar na garganta. Pela primeira vez em muito tempo, aquele nó não era de dor. Era emoção. Eu tinha chegado até ali, sozinha, em silêncio, mas inteira. Peguei o celular e abri a câmera. Mirei o reflexo da casa na água, o brilho suave do entardecer tocando as janelas. Tudo parecia tranquilo, harmonioso, e havia em mim uma sensação estranha de plenitude. Tirei a foto e fiquei olhando para ela por alguns segundos. Era mais do que uma imagem, era um símbolo. Uma declaração silenciosa, uma resposta para todos os anos em que fui ignorada. Abri as redes sociais e fiquei parada diante da tela, pensando no que escrever. Poderia ter desabafado, contado toda a verdade, revelado a mentira, a exclusão, a dor. Mas não. Eles não mereciam minhas lágrimas, nem minha raiva. Eles mereciam apenas o peso do silêncio. Escrevi lentamente. Obrigada pela motivação. A frase parecia simples demais, mas carregava tudo o que eu queria dizer. Não havia ironia, apenas verdade. Porque, no fim, foi a rejeição deles que me empurrou para minha liberdade. Toquei em publicar e deixei o celular de lado. O vento soprava leve, e eu fechei os olhos por um instante. Um alívio percorreu meu corpo, como se cada lembrança amarga finalmente tivesse encontrado um lugar para descansar. Demorou menos de 5 minutos para as notificações começarem a pipocar. O som das mensagens chegando se misturava ao canto distante dos pássaros. Abri o aplicativo e vi o número de curtidas subir rapidamente. Amigos, conhecidos, colegas de trabalho, todos comentavam, elogiando a vista, a casa, a conquista. Mas entre os nomes, havia outros que me fizeram prender a respiração: Tainá, mamãe, papai. Eles tinham visto. Meu coração acelerou. O dedo tremia levemente enquanto eu rolava a tela. Comentários começaram a aparecer. Uau, que lugar lindo! Parabéns, Thaís, você merece. Como assim, uma casa no lago? As mensagens privadas chegaram em seguida. Uma de Tainá. Oi, essa casa é sua mesmo? Como assim? Quando você comprou? Respirei fundo antes de responder. Sim, é minha. Comprei faz um tempo. Ela demorou alguns minutos, depois respondeu. Por que você não contou pra gente? Olhei para o texto e sorri de leve. Nem tudo precisa ser contado. Depois disso, deixei o celular sobre a mesa e voltei a olhar o lago. Senti o vento tocar meus cabelos, e, pela primeira vez, percebi que não havia mais dor. Havia um silêncio diferente, um silêncio de vitória, não aquele que implora para ser ouvido, mas o que fala por si só. Enquanto observava o reflexo do entardecer, imaginei as expressões deles. Meu pai tentando entender como eu, a filha que não gostava de aparecer, havia conseguido comprar uma casa tão linda. Minha mãe talvez buscando justificar o que não tinha justificativa. E Tainá, provavelmente entre a surpresa e o incômodo de ver que, mesmo sem o brilho das câmeras, eu havia conquistado o que ela passava a vida fingindo ter.
Mais mensagens chegaram, mais curtidas, mais reações. Mas nada disso importava. Porque, naquele momento, entendi que o verdadeiro reconhecimento não vinha dos outros, vinha de mim. Enquanto o céu escurecia e o primeiro brilho da lua surgia sobre o lago, senti o coração leve. Eu não precisava de aplausos. Aquele post não era sobre exibir nada, era sobre declarar ao mundo, com elegância, que eu havia sobrevivido, e vencido, de forma silenciosa. Não precisei citar nomes, nem revelar segredos. Uma frase bastou para que todos entendessem. Obrigada pela motivação. E, no fundo, eu estava mesmo agradecendo, porque, se não fosse por tudo que vivi, talvez eu nunca tivesse descoberto a força que sempre esteve dentro de mim. Acordei no dia seguinte com o som incessante do celular vibrando sobre a mesa de cabeceira. O sol já atravessava as cortinas e enchia o quarto de luz, mas o que me despertou mesmo foram as notificações que pareciam não ter fim. Quando alcancei o telefone, a tela estava coberta de mensagens, algumas de amigos, outras de desconhecidos, mas a maioria, da minha família. Rolei as conversas lentamente, uma a uma. Parabéns, filha. Por que não contou nada pra gente? Quando você comprou? Onde é essa casa? As frases se misturavam num emaranhado de curiosidade e espanto. Algumas vinham acompanhadas de emojis sorridentes, mas eu conseguia sentir a inquietação por trás de cada palavra. Meu coração batia calmo, quase em compasso com o som distante das águas do lago. Por dentro, eu estava serena, uma serenidade estranha, quase poderosa. Eu não esperava que aquele post causasse tanto impacto. Mas agora que via as reações, percebia o quanto o silêncio podia ser ensurdecedor. A primeira ligação veio de Tainá. O nome dela piscou na tela várias vezes antes de eu decidir atender. Respirei fundo e deslizei o dedo. Alô, disse, mantendo a voz tranquila. Thaís, o que é isso? Todo mundo está falando dessa casa. Você comprou mesmo? Sim, respondi. Comprei. Mas como assim? Quando? Por que você não disse nada para ninguém? Sorri, mesmo que ela não pudesse ver. Porque não era algo que eu precisava compartilhar. Era algo que eu precisava viver. Do outro lado da linha, ouvi um breve silêncio. Depois, o tom dela mudou, uma mistura de incredulidade e desconforto. E esse post? Obrigada pela motivação? O que você quis dizer com isso? Fiquei em silêncio por um instante. Só quis agradecer, respondi. Às vezes, é preciso ser empurrada para o abismo para descobrir que pode voar. Ela não respondeu. Apenas respirou fundo e desligou. Logo em seguida, veio a ligação da minha mãe. O número apareceu acompanhado de uma foto antiga, nós três, sorrindo, em uma festa da escola de Tainá. Irônico como até a lembrança me lembrava do que eu representava ali, o sorriso discreto ao fundo. Atendi. Filha, por que não falou nada? Ficamos sabendo pela internet. Isso não é jeito de contar uma coisa tão importante. Mas, mãe, interrompi com suavidade, vocês nunca perguntaram sobre mim. Sobre o que eu estava fazendo, onde eu queria chegar. Eu aprendi a não falar. Ah, não diga isso, Thaís. Você sabe que sempre nos orgulhamos de você. Fechei os olhos, respirando devagar. Orgulho silencioso não alimenta ninguém, mãe. Eu precisei aprender a me valorizar sozinha. Ela tentou continuar, mas a voz embargou. Disse algo sobre mal-entendidos, sobre não ter sido a intenção, e eu apenas deixei. Não havia nada mais a ser explicado. O tempo das justificativas havia passado. Depois das ligações, caminhei até a varanda. O lago refletia o céu azul, sereno, como se não houvesse nada no mundo além de paz. Sentei-me na cadeira de balanço e fiquei observando o movimento leve da água. Ali, entre o som das folhas e o canto dos pássaros, eu compreendi algo. As pessoas só percebem o valor do silêncio quando ele deixa de ser ausência e passa a ser escolha. Meu celular vibrou mais uma vez, agora com mensagens de familiares distantes, alguns que eu mal via há anos.
todos surpresos, todos elogiando, todos querendo se aproximar. Era curioso ver como a conquista chamava a atenção de quem antes me ignorava. Mas, por dentro, eu não sentia raiva. Sentia apenas distância. Como se aquela Thaís que eles agora tentavam entender já não vivesse mais no mesmo mundo deles. À noite, recebi uma última mensagem curta vinda do meu pai. Estou orgulhoso de você. Por um instante, fiquei parada olhando para aquelas palavras. Tantas vezes imaginei ouvir isso. Tantas vezes esperei por essa validação. E agora, finalmente lendo, percebi que já não precisava dela. Eu sorri, não em deboche, mas em aceitação. Aquele reconhecimento tardio era apenas o eco do que eu já havia encontrado em mim. Coloquei o celular de lado e fiquei observando o reflexo das estrelas no lago. Senti o coração leve, em paz. As reações tinham vindo rápidas, intensas, como ondas batendo contra as margens da minha decisão. Mas, enquanto o mundo tentava entender o que eu fiz, eu apenas respirava o alívio de quem, enfim, aprendeu a não precisar explicar. Naquele momento, compreendi que minha maior vitória não foi comprar uma casa. Foi conquistar a liberdade de ser quem eu sou, sem pedir permissão, sem precisar provar nada, sem esperar que alguém me aplaudisse. Porque, quando você aprende a se amar no silêncio, o barulho da aprovação dos outros deixa de fazer falta. Os dias seguintes ao meu post se desenrolaram como uma onda lenta e inevitável. As ligações cessaram, as mensagens rarearam, e um silêncio constrangedor tomou conta. Eu sabia o que estava acontecendo, eles ainda digeriam a verdade, ainda tentavam reorganizar as peças de um jogo que, pela primeira vez, eu havia virado. E, no fundo, eu não sentia raiva. Sentia apenas uma estranha sensação de encerramento. Como se, depois de anos tentando ser ouvida, eu finalmente tivesse dito tudo o que precisava, sem dizer uma única palavra. Uma semana depois, recebi um convite inesperado, um jantar em família. O texto da mensagem era curto, mas revelava mais do que pretendia. Queremos conversar, dizia minha mãe. Por alguns minutos, hesitei. Parte de mim queria ignorar, mas outra, talvez a parte mais madura, sabia que eu precisava ir. Não por eles, mas por mim. Para encerrar o ciclo. Naquela noite, vesti algo simples. Prendi o cabelo, coloquei um batom discreto e fui. Quando estacionei em frente à casa dos meus pais, senti um frio na barriga. As luzes estavam acesas, e pude ver sombras se movendo pela janela. Respirei fundo e toquei a campainha. Minha mãe abriu a porta, o sorriso tenso, os olhos marejados. Filha, disse, e me abraçou com força. Por um momento, fiquei imóvel, mas depois retribuí. Não por obrigação, mas porque, apesar de tudo, ainda havia afeto ali. Um afeto desgastado, mal distribuído, mas verdadeiro. Ao entrar, vi Tainá sentada à mesa. Estava diferente, não no rosto, mas no olhar. Havia algo contido nela, uma insegurança que antes não existia. Meu pai estava em pé, com as mãos nos bolsos, tentando parecer tranquilo, mas o desconforto era evidente. Nos sentamos. O jantar foi simples, e o ar estava pesado de palavras não ditas. Até que meu pai pigarreou e disse: Thaís, acho que todos nós erramos com você. Olhei para ele, em silêncio. Não era nossa intenção te magoar, continuou. Sempre achamos que você era forte, que não precisava de tanta atenção. Talvez tenhamos confundido sua independência com frieza. Minha mãe baixou os olhos, a voz trêmula, a gente se deixou levar pelo brilho da Tainá. Ela sempre pedia, sempre aparecia. E você nunca reclamava. Eu pensei que estava tudo bem. Demorei um pouco para responder. Mãe, vocês não precisavam me aplaudir. Só precisavam me enxergar. A força que vocês achavam que eu tinha nasceu da falta de cuidado. O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. Até que Tainá finalmente falou: eu também errei. Ela respirou fundo antes de continuar. Sempre gostei de ser o centro das atenções.
Acho que me acostumei tanto com isso que nunca percebi o quanto te deixava de lado. Ver o que você conquistou me fez perceber que talvez eu tenha vivido mais para mostrar do que para sentir. Olhei para ela e, pela primeira vez, vi sinceridade. Não aquela vaidade disfarçada de carinho, mas algo real. E, curiosamente, não senti rancor. Apenas compaixão. A gente cresce acreditando que o amor é uma competição, eu disse. Mas não é. E talvez o mais triste tenha sido ver que, por tanto tempo, eu aceitei esse papel sem lutar por mim. Meu pai passou a mão pelo rosto, visivelmente emocionado. Não podemos mudar o passado, filha. Mas queremos tentar fazer diferente. Sorri de leve. Eu agradeço. Mas não esperem que tudo volte a ser como antes. Algumas distâncias não são castigos, são curas. Ninguém respondeu. E, pela primeira vez, aquele silêncio não me sufocou. Ele me libertou. Terminamos o jantar com poucas palavras, mas muitos olhares. Antes de ir embora, minha mãe segurou minha mão e disse: "Sua casa é linda. Promete que um dia vai nos mostrar?" "Um dia, sim", respondi. "Quando o que estiver lá dentro puder ser compartilhado sem peso." Saí dali com o coração leve. Não porque tudo estava resolvido, mas porque, enfim, estava encerrado. Cada um carregava agora o peso do próprio espelho, meu pai, o arrependimento silencioso de minha mãe, a culpa por ter confundido amor com preferência, Stainá, o desconforto de perceber que a admiração que buscava do mundo nunca seria tão valiosa quanto a que vinha de dentro. E eu? Eu carregava paz. Quando cheguei à minha casa, o céu estava limpo e o reflexo da lua se espalhava sobre o lago. Fiquei ali, na varanda, observando a água calma. Era como olhar para mim mesma, a mesma superfície serena que um dia fora abalada por ondas de dor, agora quieta, tranquila, profunda. Peguei o celular e abri novamente o post que havia iniciado tudo. Li a frase mais uma vez: "Obrigada pela motivação." Sorri. Agora eu entendia completamente o que aquelas palavras significavam. Porque, no fim, eles realmente foram a minha motivação. Cada vez que me ignoraram, me compararam, me diminuíram, me ensinaram algo que nem imaginavam, que o amor próprio é a única herança que ninguém pode tirar de você. Fechei os olhos, sentindo a brisa tocar meu rosto. A história que um dia começou em silêncio terminava assim, não com gritos, nem com revanche, mas com um eco suave, maduro, que dizia apenas: "Eu venci." E, pela primeira vez, eu sabia, essa vitória era minha e de mais ninguém. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!